Amém, amados? Então vamos começar hoje. A palavra é então entenderás, então entenderás, então entenderás. Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. O Senhor tinha me dado ao começo desta semana um pouco do entendimento, um pouco do entendimento da palavra de hoje, para edificar minha alma e a todos os que estejam escutando, né? E ontem eu falei com minha esposa, não tenho palavra, está um pouco de dúvida, né? E hoje de manhã o Senhor confirmou esta palavra de hoje é muito importante para nós, por quanto vivemos em um tempo qual claramente já falamos, por causa do pecado não há entendimento. Por causa do pecado, as pessoas não se apartam do mal. Por causa do pecado e apostasia, muitos escutam falsos profetas, falsos mestres, doutrina de demônios. Infelizmente, apartam o entendimento. Apartam esse entendimento que Deus quer, deseja que nós tenhamos. Deseja que nós tenhamos. Então, é muito importante que nós possamos. Agora, como estamos dois, eu vou ter que falar para a câmera, né? E aqui, mas glória a Deus, é para nós entendermos e preservar nossa alma até o fim. Uma das maiores catástrofes ou tragédias de hoje em dia é a falta de entendimento e a falta de reagir de acordo com o que o Senhor está nos falando e mostrando na palavra. Então, por exemplo, temos esta palavra então, em Provérbios capítulo 2, que vamos ver porque é tão importante essa consequência de uma ação que nós tomamos de acordo à graça que já recebimos em Cristo Jesus. Essa graça, essa fé devem produzir algo maior que somente dizer: eu sou salvo, eu criei em Jesus, fui liberto e agora já estou cheio. Amém? Todo cristão verdadeiro foi cheio do Espírito Santo quando criou, foi batizado no Espírito quando criou, e assim procura ser cheio e cheio e cheio sempre, cada vez mais sendo cheio do Espírito Santo, sendo cheio da palavra de Deus, sendo cheio do Espírito de Deus para poder avançar nessa caminhada, não somente para nós, sino para o propósito pelo qual Deus nos chamou, nos escolheu, nos fez tudo por nós. Não é uma caminhada sozinha, egoísta, eu sou salvo, agora todos pereçam. Não, isso é totalmente antibíblico e até as piores igrejas falsas não ensinam isso. Bom, neles, falsos, com motivos diferentes, eles querem ter muita gente para recaudar a maior quantidade de dinheiro para enriquecer seus propósitos diabólicos e cobiçosos e fazerem discípulos do diabo. Nós não, nós devemos desejar que as pessoas se reconciliem com Deus, que conheçam a palavra de Deus, que conheçam os caminhos de Deus e possamos estar todos juntos no céu. Esse é o coração verdadeiro de um cristão. Não pode ser um coração, eu entendo agora a Bíblia, agora que beleza, agora sou mais entendido que o outro. Não, isso não é amor. Se você não ama seu próximo a tal ponto de que você deseja que ele seja convertido e salvo e fugir da ira de Deus, então você tem um problema. Tem um problema muito grave. Porque o Senhor nos ensina as suas palavras para transmitir para os outros. Esse é o amor a Deus com todo o coração, alma e força, e amor a nosso próximo como nós mesmos. E nós queremos ser fiéis em transmitir uma mensagem válida, uma mensagem sincera, uma mensagem honesta, que infelizmente hoje, na maioria dos lugares, não está se proclamando. E isso é um terrível pecado. Provérbios 2 nos mostra algo muito tremendo, e por isso o título de hoje é Então Entenderás. Ou poderia dizer, então conhecerás, entenderás, sabedoria, conhecimento, entendimento, que é um tema muito importante nas Escrituras e no livro dos Provérbios. Vocês podem fazer uma questão de anotar quantas vezes fala de entendimento. Em outras versões, por exemplo, como a espanhol, fala inteligência.
mas a palavra correta é entendimento espiritual, sabedoria espiritual, inteligência espiritual, no que nós entendemos acerca de Deus, os caminhos de Deus. Aí, capítulo 2, versículo 1 diz: meu filho, se receberes minhas palavras, lembrem aqui, eu também sempre compartilhei com vocês, os condicionais de Deus. Deus tem condicionais. Josué, entra na terra prometida, todo terreno onde puser os seus pés será teu, se obedecerdes todas as palavras da lei. Então tem condições, nós temos promessa da vida eterna, se permanecermos fiéis até o fim. Isso está em todas as escrituras. Vocês têm que começar a entender as escrituras, ou temos todos que começar a entender as escrituras de melhor maneira. Todos aqueles que ainda não têm muito conhecimento, temos que entender que essas frases evangélicas que dizem: oh, Deus está contigo incondicionalmente, de qualquer maneira. Não, isso é mentira. Deus tem condições. Ele está com aquele que guarda sua palavra, aquele que teme sua palavra, aquele que o ama e guarda seus mandamentos, aquele que está em um caminho de santificação e de conhecimento. Aos poucos vamos entendendo, conhecendo, nos esforçando nesse conhecimento, e por isso sempre está essa condição: se me amais, diz o Senhor Jesus Cristo em João 14:15, guardais meus mandamentos. Meu filho, se receberes minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria de Deus na palavra, e apliques teu coração ao entendimento. De novo, versículo 3, e se clamares, este é chocante, se clamares por entendimento. Lembra Daniel 9, versículo 13, pregamos sobre isso. Ele clamou, se arrependeu, clamou por perdão e falou assim: não nos convertimos de nossa maldade para ter entendimento da palavra. Então, estava clamando por conhecimento, e elevares tua voz por entendimento. Isto é muito importante, amados, porque Deus vai dar entendimento àquele que clama. Clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes, poderosas, ocultas, que tu não conheces. Tem coisas, amados, que Deus quer mostrar para nós. E o entendimento hoje é muito raso, é muito triste, é um conhecimento tão longe da verdade da palavra, que as pessoas caminham um caminho totalmente diferente, o qual é traçado pelas palavras de Deus. Isso é triste, porque ao final poderia ser que um cristão verdadeiro acabe perecendo por falta de conhecimento, porque não quis o conhecimento. Vamos ver aqui. E se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares, condicional, como a prata, e a procurares como a tesouros escondidos. É muito interessante, porque na busca do conhecimento de Deus fala: se a procurares como tesouros escondidos. Eu não sei se alguma vez buscaram um tesouro. Que eu saiba, nunca busquei um tesouro, até nas brincadeiras de crianças, mas eu me lembro de uma vez, várias vezes estávamos lá nos Estados Unidos, na praia, em Miami, lá se chama Gold Coast, Treasure Coast, a Costa do Tesouro, entre Miami e uma distância de, não sei, 400 quilômetros, 500 quilômetros, mais ou menos. Tem toda uma costa que chamam a Costa do Tesouro. Por quê? Porque barcos espanhóis afundaram muitos séculos atrás, espanhóis, e afundaram e tinham tesouros. Então você está um dia de praia, aí estão as pessoas buscando, né? Buscando com detector de metais. Agora, obviamente, nós gostamos muito de ir à praia, isso fique claro, mas a gente não gosta, obviamente, de ir onde estão nudez e essas coisas imorais, né? Mas aí víamos as pessoas, né, com esse detector de metais, né, passando, aí buscando, assim, muitas vezes buscando, e às vezes encontravam tesouros. Amados, e era diligente, no meio do calor, só estavam na água e eles estavam buscando. Amados, nossa busca por esses tesouros da palavra de Deus tem que ser diligente. Não podemos pensar que somente um devocional por dia. Não, temos que consagrar nossas vidas.
para Deus nos abrir o entendimento e poder entender as coisas preciosas que Deus tem para nós. 1 Coríntios 2:9, como está escrito, que olho não viu, o que ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Ou seja, Deus vai revelar. Se a buscares, versículo 5, este é o tema de hoje. Então entenderás. Então entenderás. Amados, por que é importante este século da igreja ter totalmente afastado o temor de Deus? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esse então é uma resposta, vamos dizer, de Deus àquele que o busca diligentemente. Em Hebreus 11, versículo 6 diz, para nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele, importa que crea que ele existe, e que Deus é galardoador daquele que o busca diligentemente, que busca ele onde? Na igreja, nos louvores. Ou seja, obviamente nós estamos juntos para adorar a Deus, mas o processo de busca é na palavra de Deus, na palavra de Deus. Todo aquele que diz, eu sinto a presença de Deus, eu faço isto por Deus, e desconhece a palavra de Deus, deve se humilhar, todos nós, e devemos dizer, preciso conhecer mais a meu Deus, preciso conhecer mais seus caminhos, preciso conhecer, por quê? Porque aí vou conhecer o temor de Deus. E por que é importante o temor de Deus? Porque o temor de Deus, capítulo 1, versículo 7, é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Loucos é um perdido, é um tolo, é um nécio, segundo as Escrituras, e Provérbios vai falar muito disso. Amados, entender o temor de Deus não é qualquer coisa. Aí quando o Senhor responde ao diabo, em Mateus 4, versículo 10, quando é tentado, pelo diabo, ele fala, a teu Deus adorarás e a ele servirás. Esse versículo está em Deuteronômio 6, versículo 13, que é o mesmo. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás. O que está querendo dizer as Escrituras? Por que no Novo Testamento diz adorarás? Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E por que em Deuteronômio 6, versículo 13 diz, ao Senhor temerás e só a ele servirás? Temerás e adorarás juntos, que quer dizer uma mesma coisa para aquele que ama, adora e serve ao Senhor. Em João 4, 24, versículo 16, quando diz que Deus diz, está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, literalmente podemos dizer, está buscando pessoas que o temam em espírito e em verdade. Está buscando pessoas que estejam cheias do entendimento, cheias do conhecimento, para que entendam o temor de Deus. E, amados, o temor de Deus, como disse, hoje em dia, é algo quase impossível de encontrar nas pessoas. Eles temem aos homens, eles temem a doutrinas de homens. Isaías 29. Geração de Isaías, com esta geração de hoje, quase o mesmo, na apostasia falando, e está esperando os juízos de Deus, como Deus julgou esta geração com Nabucodonosor. Isaías 29, 9, estou dando um contexto para ver quanto as pessoas se enganam, que dizem que temem a Deus, quando em verdade temem a homens, temem a sistemas, temem a ditados de homens, doutrinas de homens, e não temem ao Deus verdadeiro. Não se importaram com buscar esse conhecimento e entendimento na palavra de Deus, para saber que o nome de Deus é santo e terrível, e a ele tem que tremer todo o povo. Acabamos de contar muitas coisas, acabamos de cantar vários salmos,
Por isso é bom, amados, cantar as Escrituras. Por isso é bom renunciar a todas essas mimimis, como fala em português, não sei como, clichês evangélicos, de, isto que o outro, canções que te levam a um coração, está tudo, não está tudo. Se nós dissemos que amamos a Deus e não tememos a Deus como Deus diz que temamos, estamos enganados. Não estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Não estamos. Lembrem, Deuteronômio 6,13, com Mateus 4,10, é o perfeito paralelo. A teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deuteronômio 6,13, que é o mesmo Deus. A teu Deus temerás e só a Ele servirás. Então, sem temor, não é possível viver uma vida cristã. Agora, esse temor, hoje, dizem, uma reverência somente. Claro, Ele é o Pai, Ele pode nos castigar, mas é uma reverência somente. Não, aqui quero deixar bem claro que uma das piores doutrinas diabólicas que existe hoje em dia é a falta do temor de Deus, que Deus pode te condenar ainda sendo um cristão. Vou repetir, uma das maiores pragas na teologia falsa evangélica é que você não vai ser nunca destruído sendo já um cristão. Ou seja, uma pessoa salva, creu no Senhor, se arrependeu, nasceu de novo e Deus nunca vai te rejeitar. Essa é uma das piores mentiras do diabo. Esta semana, graças a Deus, tive uma conversa muito boa com um irmão, muito maravilhoso, onde a palavra de Deus se levantou com poder, com sabedoria, e persuadiu a este irmão de que o que ele cria estava errado e o que a palavra diz acerca do temor de Deus deve ser proclamado. Porque é a única maneira que nós nos apartemos do mal. Hoje estamos lendo com a minha família Provérbios 14, não me lembro que versículo, diz: o temor do Senhor é fonte de vida. Tem uma passagem também em Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor é apartar-se, é odiar o mal. Imagina, o temor do Senhor é odiar o mal. Provérbios 8:13. Provérbios 16:6. Com o temor do Senhor os homens se apartam do mal. Então, amados, o que estou transmitindo aqui é a importância de entender o temor do Senhor nesta geração. Nesta geração, como na geração de Isaías, que vamos ler aqui, capítulo 29, tinham tirado todo o temor de Deus. Obviamente nós vemos pelas Escrituras que toda a Escritura nos mostra de Gênesis, os reis, que o temor do Senhor era algo principal. Os patriarcas temeram o Senhor, Abraão, o temor de Isaac, Jacó tremeu, falou: este lugar é terrível, está cheio de temor, é casa de Deus, porta do céu, porque viu que Deus estava aí. Os santos filhos de Deus tiraram as sandálias por temor a Deus, porque esse Deus grande, misericórdia, em verdade, é aquele que também não tem por inocente culpado e que vai destruir aquele que se aparta dos seus caminhos. Acabamos de ler e cantar Salmo 73, 28, se não me engano, quando diz, versículo 27, Salmo 73, 27, que diz: eis aqui os que se apartam de ti, estão longe de ti, perecerão. Tu destruirás a todo aquele que se aparta vagueando ou fornicando em contra de ti. Então, temos que ter esse entendimento, amados, porque, como disse, hoje em dia, não somente a corrente reformada, calvinista, daqueles pregadores tipo Paulo Júnior caiu, Paul Washer também caiu, Augusto Nicodemos, Hernandes Líderes López, todos esses supostos doutores da lei que tiram a chave do conhecimento para fazer crer a todo mundo que Deus não é digno de ser temido para te condenar. Ou seja, Ele é digno de ser temido porque Ele é um Deus, é um Deus forte, temível, mas Ele nunca vai te condenar. Então, amados, quero que saibam aqui que essa é uma doutrina saída do inferno. Deus promete por seu temor para sempre, para aquele que o ouve, para aquele que o teme, para aquele que o ama, que guarda seus mandamentos. Então, não de qualquer maneira.
Então o Senhor, por isso, põe condicionais. E esta geração, seja no campo reformado, seja no campo neopentecostal, como por exemplo, tem vários aí, Osiel Gomes, não sei o que mais, César Cavalcante, o que mais? Eliseu Rodrigues, todos esses nomes que te fazem apartar de Deus e que não te ensinam o terror do Senhor, devemos, se pudermos, repreender ou afastar-nos deles. Qual era a característica dos fariseus? Outra característica, Lucas 11, 52, claramente, diz aqui, vou ler, vou lá, para vocês verem que é tão importante. Lucas 11, 52, claramente diz: ai de vós, doutores da lei, ou seja, aqueles que tinham que esquadrinhar a lei, interpretar a lei e ensinar ao povo a lei, porque tiraste a chave do conhecimento, vós mesmos não entraste, impediste os que estavam entrando. O que acontece? Deus está nos mandando. Conhece, clama por sabedoria, clama por entendimento, vai na palavra de Deus, esquadrinha. E os doutores da lei de hoje, pregadores, mestres, aos quais muitos idolatram, muitos, talvez alguém que está escutando agora na live, ou vai escutar depois, idolatra. E fala, não, ele falou isso, mas a palavra de Deus diz isto. Não, mas eu prefiro escutar a voz desse doutor da lei, desse intérprete da lei, em lugar de escutar as palavras da sabedoria de Deus. Essa geração em Isaías 29, igual que hoje, Isaías está falando: parai vós mesmos e espantai-vos, como também está em Jeremias, capítulo 3, se não me engano, espantai-vos, gritai vós e chorai. Eles estão bêbados, mas não com vinho, eles cambaleam, mas não por bebida forte. Porque o Senhor tem derramado copiosamente sobre vós o espírito de sono profundo, e tem fechado vossos olhos, os profetas e seus governantes, os videntes, ele tem encoberto. É como uma bebedice espiritual no mundo evangélico, seja reformado, calvinista, todos. Não temam assim ao Senhor. Não, o Senhor não vai te condenar, não importa, você pode suicidar e vai para o céu. Não importa, você pode ser um adúltero, promover música mundana, você pode pregar com falsos profetas que Deus absolutamente abomina, mas está tudo bem, não tem que temer a Deus. Deus conhece teu coração, o conhece. E segundo a palavra de Deus, Ele vai dar, segundo o que nós temos feito em nossos corações, nossas obras, Ele vai de acordo ao nosso comportamento. 11. E a visão de todos torna-se para vós como as palavras de um livro que está selado, o qual homens entregam a alguém que é erudito, dizendo: leia isto, eu te rogo. Ele responde: não posso, porque isto está selado. E o livro é entregue para aquele que não é erudito, dizendo: leia isto, rogo-te. E ele diz: não sou erudito. Ou seja, uma completa ignorância por causa do pecado. Por conseguinte, 13. O Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios, louvores, orações, me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim. Como? E seu temor com relação a mim é ensinado por preceitos de homens. Não faça isto, não faça outro, o pastor disse isto, o teólogo disse isto, na conferência escutei isto. Temor de homens. Dá o dízimo porque o pastor falou que senão vai te condenar. Faz isto senão, você não pode ter barba, você pode cabelo isto. Tá. Temor de homens. 14. Portanto, observai, eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa. Deus diz entre este povo, precisamente uma obra maravilhosa e uma maravilha, porque a sabedoria dos sábios homens perecerá, e o entendimento de seus prudentes homens será ocultado. Isso que está acontecendo hoje. Então aquele que se santifica, aquele que se separa, aquele que não quer comunhão com falsos profetas, falsas doutrinas, é visto como um radical, exagerado e fora de toda a piedade. Não ama. Ele não ama, não, pelo contrário. O amor te leva ao temor. E o temor, segundo a Bíblia, amados, é precioso. Uma das promessas em Isaías 33, nos últimos dias, e que também aconteceu no tempo de Ezequias, que foi um rei justo, que temeu o Senhor, fez uma reforma em Jerusalém e em Israel, e voltou à adoração verdadeira ao povo, o temor verdadeiro ao povo, é que, capítulo 33,
versículo 5, diz: o Senhor é exaltado. Mas lembrem, esta profecia, esta palavra, Deus livrou aos judeus dos assírios, né? Aí Ezequias clamou, graças a Deus, e eles não entraram em Jerusalém com essas blasfêmias que estavam falando em contra de Deus. Mas também esta palavra se cumpre perfeitamente no reino futuro do Messias, no nosso grande Mashiach, de Cristo Jesus, onde isso vai se cumprir totalmente e sem nenhuma interferência. Isso vai ser para sempre. O Senhor, Isaías 33:5, o Senhor é exaltado porque Ele habita no alto. Ele tem preenchido Sião com julgamento e justiça. Cada vez que os reis de Judá, vou falar os reis de Israel porque a maioria, todos, foram pagãos, infiéis ao Senhor, seguiram os caminhos de Jeroboão, os pecados de Jeroboão, e foram destruídos. Mas os reis de Judá, muitos deles foram justos, e quando em seus reinos eles reinavam com justiça e com juízo, Deus estava sendo exaltado em Sião. Tempos de avivamento, tempos de glória, a palavra de Deus era obedecida, o temor de Deus preenchia. E olha que diz esse tempo, e especialmente o tempo futuro, e também da igreja verdadeira hoje em dia, que se comporta dessa maneira, está em meio dos filhos de Deus que verdadeiramente se comportam dessa maneira. Diz: e sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de seus tempos, e força de salvação, ou seja, poder de salvação. O temor do Senhor é o seu tesouro. Amados, o Senhor nos dá seu temor, e para nós é um tesouro, porque com o temor do Senhor nós vamos apartar do mal. Com o temor do Senhor não vamos pecar contra nosso grande e temível Deus, que promete destruir a todos aqueles que se apartam dele. Então, amados, como podemos viver uma vida totalmente cheia do amor de Deus, cheia do temor de Deus? Buscando. Vamos lá de novo, Provérbios, amado, capítulo 2. Somente para ver sobre o temor de Deus no livro de Provérbios, está em Provérbios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 28, capítulo 31. Ou seja, Deus não faz sua palavra errar. Quando Ele fala do temor de Deus, é temor e horror, porque Ele é santo, e nós, por Ele ser santo, devemos conduzir-nos na forma de santidade em todos os dias de nossa vida, obediência e amor. Amados, esse temor de Deus é para nós uma segurança. Esse temor de Deus é para nós algo maravilhoso, enquanto vemos pessoas totalmente privadas do temor de Deus, que fazem o que querem, literalmente. Nas igrejas eles fazem o que eles querem, os pregadores líderes fazem o que eles querem, e nós olhamos com espanto, como diz aí em Isaías 29, com espanto. Como eles podem dizer que são cristãos, que estão indo para os céus, e estão fazendo todo em contra do que Deus determinou na sua palavra? E nós nos espantamos, choramos, nos quebrantamos, mas principalmente dizemos: o que podemos fazer? Não somente pelos ímpios, que não têm nenhum conhecimento do Senhor, mas todos aqueles que vão para a igreja, entre aspas, que se dizem cristãos, e até aqueles que são verdadeiros cristãos, que não foram ensinados no temor de Deus por causa das doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Eu conheço pessoas que são cristãs verdadeiramente, e a promessa de Deus em Jeremias 32 é bem clara, amados, é tremendo. Em Jeremias 32, versículo 39, essa é uma promessa de Deus, mas sabemos que toda promessa é com condições. E eu lhes darei um coração e um caminho, para que eles possam me temer para sempre.
para o seu bem e dos filhos após deles. Quando o Senhor fala do temor, Ele fala em Mateus 10, 28, fala para seus discípulos, não está falando para ímpios, pagãos, totalmente alheios da graça de Deus, está falando para seus discípulos. Fala assim: não temais aqueles que podem matar o corpo e nada mais podem fazer, mas temei aquele que pode destruir sua alma e seu corpo no inferno. A Ele temei. Essa mensagem deve chegar nos nossos corações. Nós devemos encher de temor, porque se os próprios discípulos foram advertidos por seu amado Messias de temer a Deus, que pode enviar a um filho seu ao inferno, devemos temer isso. Então lembrem, entender o temor de Deus. Aqui diz: eu lhes darei um coração e um caminho, Jeremias 32, 39, para que eles possam me temer para sempre, para seu bem e dos filhos após eles. Acabamos de cantar Salmos 19, o temor do Senhor permanece para sempre. Acabamos de cantar em Salmo 111, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Acabamos de nos encher com esse temor em Salmos 2, servir ao Senhor com temor, regozijai-vos com tremor. Por que cantamos com toda alegria e toda convicção? Porque conhecemos o que realmente Deus está querendo dizer quando fala que Ele vai nos dar um temor para sempre, mas tem condições. Diz 40: e eu farei um pacto eterno com eles, que eu não me desviarei de fazer-lhes o bem, mas eu colocarei meu temor nos seus corações para que eles não se afastem de mim. Então, o temor de Deus nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. O temor de Deus é nossa forte confiança. O temor de Deus é nosso tesouro. O temor do Senhor nos ajuda para perseverar até o fim. E amados, infelizmente, esse temor, quando uma pessoa não quer caminhar, um cristão, estou falando, Deus se aparta dele. Hebreus 3, dando exemplo da geração do êxodo que se apartou de Deus. Ele fala assim, versículo 12, Hebreus 3, 12, para todos nós: acautelai-vos, ou seja, cuidado, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo que se aparte do Deus vivo. Então, irmãos, está falando de irmãos em Cristo. Muitas vezes usa em Hebreus a palavra santificados, do sangue de Cristo. Irmãos, que nenhum de vós tenha um coração mau e deixe de crer e seja incrédulo às promessas de Deus, à palavra de Deus, que se aparte do Deus vivo. Ou seja, que deixe o temor de Deus e se aparte. 13. Todavia exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. O que quer dizer? Um cristão verdadeiro, ao contrário do que esses falsos profetas dizem, começando por o neocalvinismo, estou falando do neocalvinismo, porque o calvinismo antigo, vamos dizer, pelo menos nessa parte, ele botava um temor de Deus. Os pregadores falavam como se fossem perecer mesmo. Lembrem de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos do Deus vivo, e ele pregou na igreja, na sua igreja pregou esse sermão. Os pecadores se espantaram, diziam, espanto, horror, pegou aos hipócritas, diz Isaías 33. Então, esse endurecimento pelo engano do pecado acontece quando você crê outras coisas e tem entendimento de outras coisas e não entende o temor de Deus. Não entende que Deus é digno de ser temido, de ser honrado, não reverenciado somente porque, porque você sabe, temos que ter respeito. Essa é uma abominação de doutrina que já levou e está levando muita gente, ainda cristãos nascidos de novo, verdadeiros, que se apartaram de Deus e estão no inferno hoje em dia. 14. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, viu? Aí a condição. Nós, irmãos em Cristo, somos participantes de Cristo. Condição: se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, isso é como dizer, Mateus 24, 12, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amados, entender o temor do Senhor
como falei ao começo, não somente questão nossa. Vamos a Provérbios de novo. Provérbios 2. Provérbios 2, continuando com o versículo 5, diz: porque o Senhor dá sabedoria, versículo 6, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, Provérbios 2, 6, ele reserva a perfeita sabedoria para os justos, ele é um broqueiro para aqueles que caminham corretamente, ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás, de novo, então entenderás justiça e juízo, algo que esta geração quase não entende. Não julgues para não ser julgado. Você não pode fazer nada. Ele deixa com esse pastor falso, fica orando. Ele é com Deus. Não é assim. Então entenderás justiça e juízo, e equidade, sim, e toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração, sabedoria, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, o temor de Deus entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará, o entendimento te guardará. Para que tudo isto? Este provérbio fala tudo. Para te livrar, ou seja, para nós, temor de Deus, sabedoria, entendimento, conhecimento, para nos livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, ou seja, para nos apartar da maldade dos homens maus. Estou falando da igreja e do mundo, da igreja falsa, maligna e do mundo, que deixam as veredas da retidão, viu? Estavam em retidão, deixaram as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Ou seja, pessoas que andaram por caminhos da retidão e deixaram para andar caminhos das trevas. 14, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus. 15, cujas veredas são tortuosas e são perversos seus caminhos. De novo, para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Isto obviamente se refere a mulheres malignas no contexto, que desviam a filhos de Deus do caminho, ou ao sistema adúltero de prostituição, de adultério e fornicação espiritual da igreja corrompida, adúltera, que afasta aos filhos de Deus. 17, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus, porque sua casa se inclina para a morte, suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vá até ela retorna novamente, nem retomam as veredas da vida. 20, Provérbios 2, 20. De novo, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, ou seja, viverão para sempre. Glória a Deus. E os perfeitos permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dele. Então aqui nos está dando uma perfeita instrução para quê? Versículo 16, que digo, 12, para nos livrar do caminho falso de pecado. 16, para nos livrar da mulher fornicária ou do sistema fornicário ou adúltero, vamos dizer, de igreja falsa. 20, e para todo mau caminho, para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Então, pelo menos 3 coisas que são bem claras, ou seja, para manter o caminho da justiça, para manter a vida eterna, pela graça, por meio da fé de Jesus Cristo. Então, amados, por que tão importante isto para nós como cristãos? Como eu disse antes, eu sou cristão, entendi. Agora que bom, agora já sei tudo. Não. Segundo o que vemos, amados, depois de um arrependimento, depois de que vemos de que pecamos contra Deus, e Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá o temor de Deus, devemos ter uma reação. Davi, em Salmo 51, tem uma reação maravilhosa. E ele diz aqui, depois de seu arrependimento, no versículo 13, Salmos 51, 13, quando ele se arrepende, ele conhece o temor do Senhor, ele viu como um ungido de Deus, Saul, que foi mudado em outro homem. Pode ler 1 Samuel capítulo 10,
Foi rejeitado por Deus e um espírito mau da parte de Deus veio nele e o espírito veio sobre Davi. E Davi viu com seus próprios olhos um homem que passou de ser ungido de Deus a ser um homem reprovado debaixo da ira de Deus. Um homem em qual o Espírito de Deus se apartou. E quando ele se arrepende da maldade que ele cometeu, tremenda maldade de Davi, ele fala, versículo 12: restaura-me a alegria da tua salvação. Foi salvo, pecou, estava caído, estava clamando para ser restaurado. E sustém-me com um espírito livre. 13, o propósito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então a preocupação dele, o desejo dele, é que pessoas mais louvem, honrem, adorem, temam ao Deus de Israel que ele servia. Os pecadores se converterão a ti. 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. O Senhor abre meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Versículo 16, pois tu não desejas sacrifícios, senão eu daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas, obviamente de pecado. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus, tu não desprezarás. Faz o bem em teu bom prazer a Sião, preocupado pela igreja de Deus nesse tempo. Constrói tu os muros de Jerusalém, a igreja de Deus nesse tempo. Então, de novo essa palavra, então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com a oferta queimada e a oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esses sacrifícios do Antigo Testamento, que eram tipo de Cristo, sombras, para nos levar para as pessoas fazerem por fé, Deus ia aceitar com alegria. Deus aceitava e Deus se regozijava com seu povo, porque eram fruto de corações arrependidos, cheios de temor de Deus. Amados, lembrem, o Senhor, a primeira coisa que ele fez quando ele entregou a lei, isso está em Éxodo capítulo 19, isso é bem claro, ou seja, está em todas as escrituras. Acabamos de cantar também Apocalipse 15, versículo 4, quem não te temerá ao Senhor? E Apocalipse 14, versículo 7, se não me engano, temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo tem chegado. Então, amados, não podemos simplesmente, eu não creio assim, eu vou temer ao que os pastores falam, eu vou temer ao que a doutrina fala. Não, vemos aí que isso foi o que fez o Senhor Jesus Cristo repreender os judeus. Essa palavra em Isaías 29 de Jesus Cristo usou depois, em várias passagens, Marcos capítulo 7, por exemplo, ele fala, hipócritas, bem profetizou Isaías 29, como está escrito, este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Aí não fala que o temor de Deus é ensinado por doutrina e mandamentos de homens, mas em Isaías sim fala. E aí está falando, vocês ensinam como doutrinas, mandamentos de homens, ou seja, desfiam o temor de Deus do povo. E isso que Jesus Cristo repreendeu nos judeus. Éxodo capítulo 20 fala claramente quando entregou a lei, em versículo 18, e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o barulho da trombeta e o monte fumegando. Enquanto o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, pois Deus veio para nos provar, viu? Para nos provar, para quê? E para que seu temor esteja diante de nós. Para quê? Para que não pequeis, amados. Infelizmente, hoje em dia a maioria não teme a Deus e continua na vida de pecado, de licença para pecar. Deus não está irado com isso, claro que Deus está irado, Deus vai tomar vingança. Já vimos em Isaías, Deus vai tomar vingança. Acabamos de cantar Apocalipse 15, porque eles adoravam, em Apocalipse 15, cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, porque seus juízos foram feitos manifestos. E falando de juízos, amados, não podemos deixar de ver 2 Coríntios capítulo 5, onde Paulo, o apóstolo Paulo, que era um conhecedor
das Escrituras. Lembrem, era um erudito, era muito entendido da lei. Fariseus, criado baixo os pés de Gamaliel e tal, aquele rabino. Infelizmente, o temor de Paulo era um temor ensinado de doutrinas de homens, mandamentos de homens. Ele temia, o mesmo que em Isaías 29, o mesmo que os fariseus, o mesmo que hoje a maioria das pessoas que dizem ser cristãs e pecam sem problema, porque não tem o temor de Deus, não tem esse tesouro do amor de Deus, do temor de Deus em seu coração, que o temor te leva a amar a Deus. Por que o temor te leva a amar a Deus? Porque você teme que Deus se aparte de ti e você se aproxima mais de Deus. Você começa a clamar, a chorar na sua presença. E Ele vai te encher do seu conhecimento, entendimento. Você vai conhecer o temor de Deus. Você vai se apartar do mal. Você vai ter terror, amados. Aí não há reverência, não. É um terror de ser consumido por Deus. De que a ira de Deus definitivamente nos consuma. Nos reprove para sempre. Aqui o argumento de Paulo em 2 Coríntios 5 é claríssimo. Começa falando de como ele se comportava, não? Por exemplo, vou começar a ler o versículo 6, 2 Coríntios 5, 6. Por isso nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. 2 Coríntios 5, versículo 8. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para que, quer presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por Ele. Então, amados, ao contrário do que muitos falam, você tem a graça de Deus e já fica tranquilo. Aí você não faça nada. Não, amados. Aqui está falando de que nós trabalhamos. Filipenses 2, versículo 2 Coríntios 5. Filipenses 2:12 fala a mesma coisa. Filipenses 2, versículo 12. Por isso, meus amados, assim, Filipenses 2:12, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também opera, ou seja, trabalha, a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor, como o Salmo 2. Sirvamos ao Senhor com temor, regozijemo-nos com tremor. 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus põe seu temor, nos salva. Deus põe seu temor, nos salva. E aí ele fala, teme, obedece, guarda. Aquele que vencer. Amados, estes versículos falam claramente que o homem tem uma responsabilidade, que o homem tem que temer, e tem que tremer e trabalhar, se esforçar na graça, no conhecimento, se esforçar no trabalho que Deus nos encarregou. E um dos trabalhos que mais nos encarregou, amados, é ser luz para este mundo, é sal para a terra, é proclamar sua glória, proclamar seu evangelho, proclamar sua salvação. Todo aquele que não se importa por proclamar sua salvação não é cristão. Não tem temor de Deus e está caminho ao inferno, está caminho à destruição. Agora, se a pessoa se desviou e fala, não, estou aqui, estou sozinho nessa cidade e tal, e tenho problema. Não, se anima, porque se o temor de Deus está em ti, você vai proclamar as glórias de Cristo, você vai se esforçar em fazer a obra que Deus nos mandou fazer. E diz, porque todos devemos, ou seja, nós trabalhamos, nós obramos, nos esforçamos, razão, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas do seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Ou seja, todo cristão, incluído Paulo, vai ter que receber o que fez, aquele exame de Deus, aquele juízo de Deus de Apocalipse 20, quando Cristo irá nos julgar, no tribunal de Cristo, Ele vai dar a cada um que tiver feito. Jeremias 17, versículo 10 fala isso, Apocalipse 2, 23 também fala desse
esse dar de Deus todo aquele que a pessoa merece. E aqui está falando, não de mundanos, aqui está falando, os ímpios vão ser julgados para receber, não, aqui está falando da igreja, incluído Paulo. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Amados, isso nos dá terror? Isso não nos dá terror? Se você está caminhando com Cristo, te dá uma expectativa, claro. Mas se você não está caminhando com Cristo, se você deixou o temor de Deus, se você está vivendo a sua vida de qualquer maneira, você tem que tremer diante desta passagem. Porque isso também se repete em Romanos 14, versículo 10, se não me engano. Em muitas passagens sobre o juízo que Deus, Jesus Cristo, vai fazer a todo cristão, a toda pessoa. E isso não somos excluídos os cristãos nascidos de novo. Todos vamos comparecer diante de Cristo. Todo que tiver feito Alfonso, seja bom ou mal, todo vai ser julgado. Se é arrependido, se é coberto no sangue de Cristo pela fé, em arrependimento e quebranto, Deus não vai rejeitar. Mas aquilo que eu fizer com obstinação, não importa o que Deus fala, eu vou escutar o que aquele pastorzinho teologinho falou. Não, esses doutores de lei tiraram a chave do conhecimento. Não entraram eles e não deixam entrar os outros. E as pessoas estão atrás deles, amados, publicando e fazendo, tocando trombeta, o que um pregador que não ensina o temor de Deus, não ensina o conhecimento de Deus, para te apartar do pecado, para te apartar dos maus caminhos, simplesmente está ensinando como coisas. Outro dia escutei a Hernández Dias Lopes, traidor da cruz, infelizmente. Eu oro sempre por ele, choro por ele. Já fiz vídeos dele. É considerado um grande teólogo, doutor da lei. Tiro de água conhecimento. Estava falando dos legendários, ele, o que você acha dos legendários? Ele falou, meu filho foi, não achou nada errado, está tranquilo, está bom, para ser um... Amados, isso sai de um esgoto demoníaco, dos piores lugares de heresia e apostasia na América Latina, do lado de Guatemala, por um homem que é totalmente apóstata, amigo de um dos piores apóstatas que fala blasfêmias sem poder nomear aqui, de Cristo, de Jesus. E essa abominação, esse esgoto de demônios veio ao Brasil com o nome de legendários. E Hernández Dias Lopes, que é considerado por muitos a doutrina de Deus, vamos dizer, está falando essas abominações. Para quê? Para que todo mundo perca o terror de Deus, perca o temor de Deus, simplesmente vá por uma vida evangélica e até filhos de Deus perdem o temor de Deus, amados. Paulo não é assim. Versículo 11, ele diz assim, conhecendo, portanto, ou seja, então, entendendo, conhecendo o temor do Senhor. Paulo conhecia o temor de Deus. Paulo conhecia as Escrituras, Paulo era um homem cheio do Espírito de Deus, Paulo era um homem que foi transformado, que conhecia a doutrina do Antigo Testamento, do Novo, e ele sabia interpretar tudo pelo Espírito de Deus. Ele fala, conhecendo esse temor do juízo, que todos vamos passar, persuadimos os homens. Ele não simplesmente pregava, faz o que quiser, se a igreja está fazendo isso, tá bom, Deus está com eles, não, isso também, Deus já se encarrega, não? Aceitar tudo o bom e rejeitar o mal, está tudo bem, não. Ele conhecia o terror de Deus, amados, conhecemos o terror de Deus, conhecemos a severidade e a bondade de Deus, como diz Paulo em Romanos 11, sabendo que a severidade de Deus deixou os judeus por um tempo até a restauração das coisas fora. E diz, cuidado, não te enorgulheças, porque se eles caíram, tu também podes cair, gentio. E esse temor de Deus, amados, esse temor tão grande, tão maravilhoso, esse tesouro,
É tão maravilhoso. Se alguém está escutando aqui e não tem esse tesouro, clame a Deus. Provérbios 2 diz: clamares a la sabedoria, clamares ao entendimento, então conhecerás, entenderás o temor de Deus. Salmo 119, Davi diz, versículo 63: companheiro sou de todos que te temem e guardam teus mandamentos. E por quê? Porque você guarda os mandamentos. Porque você não guarda os mandamentos, porque não teme a Deus, porque você guarda os mandamentos, porque teme a Deus, porque é digno de ser temível, seu nome é santo e temível, seu caráter é glorioso, um de seus nomes é Deus terrível, terrível em louvores, e esse Deus não é conhecido. Mas todo aquele que escutar isto, clame, Provérbios 2, clame por entendimento, se arrependa dos seus pecados, se enche de desejo de conhecer esse Deus temível e grande, e deixe todo temor aos homens, é diabólico. Salmo 118, Davi canta, diz: digam todos aqueles que temem ao Senhor, sua misericórdia dura para sempre. E diz: o Senhor está comigo, não temerei ao que me pode fazer o homem. Essas duas diferenças: aquele que teme ao Senhor, porque seus juízos são justos, porque Ele é Deus santo e glorioso, e aqueles que não temem aos homens, que podem persuadir aos outros, como Paulo persuadiu aos homens do temor de Deus. E amados, essa persuasão, segundo o que vemos pelo menos em Atos, bom, algumas passagens só, ele fazia sempre isso. Atos 17, versículo 1: e passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles, e por 3 sábados, arrazoando com eles, com base nas Escrituras, arrazoava, persuadia, disputava. Em outro versículo, a mesma palavra em hebraico, em grego, versículo 17, portanto, ele disputava na sinagoga com os judeus. Então, esse dispute, amado, esse desejo de arrazoar, de levar as pessoas a Cristo, de chamar eles ao arrependimento, era porque ele conhecia o temor de Deus e conhecia a recompensa de Deus para todos aqueles que não temiam e não amavam e não estavam no Evangelho. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, 2 Coríntios 5:11, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus, e eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências. E aí continua falando sobre a tarefa, a obra de Cristo, e fala no versículo 17, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, e es que todas as coisas se tornaram novas, ou seja, uma nova criatura. Uma pessoa que tem Cristo tem o amor de Deus, porque acá diz aqui no versículo 14 também, porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. E agora fala que somos nova criatura pelo amor de Deus, entendemos e conhecemos o amor de Deus, e sabemos que toda pessoa que está em Cristo deve comportar-se como uma nova criatura. Diz o versículo 18: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Todo cristão tem um ministério da reconciliação, ou seja, quer persuadir os homens por amor, e conhecendo o terror do Senhor, persuadir a que tem um juízo, a que Deus é juiz de todas as pessoas, e que eles têm que se entregar, têm que se arrepender, têm que crer em Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo. 19, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Nós temos a palavra da reconciliação, mas essa palavra não é Jesus te ama, você faz o que você quiser. Não, o Senhor veio, o Criador do universo,
Ele nos manda pregar seu evangelho. Ele nos manda pregar o arrependimento. O que é arrependimento? Todos os pecadores. Você é pecador, eu também. Me arrependi. Você precisa se arrepender. Você precisa crer na única maneira que Deus estabeleceu para justificar, ou seja, para perdoar os homens. Que Cristo Jesus tomou teu lugar na cruz do Calvário. Ele sangrou por você. E sem sangue não pode ter perdão. Ou seja, sem sangue é absolutamente impossível. Ele sangrou para que por meio do seu sangue Ele te dê o perdão. 20. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos, ou suplicamos é a palavra mais certa, nós rogamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então o ministério de Paulo, irmãos, o ministério de todo cristão, é um ministério que anuncia um embaixador, cheio de amor, mas cheio de glória, cheio de temor, terror e cheio de ira contra os pagãos. E essa é a tarefa de um pregador que tem que ser todos nós cristãos. Devemos anunciar esse terror, devemos anunciar esse evangelho de amor de Deus, para que as pessoas realmente venham a esse conhecimento, se reconciliem com Deus. 21, porque aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Só em Cristo a salvação, só em Cristo há poder para nos reconciliar com Deus, mas nossa missão é suplicar, como se Deus suplicasse através de nós. Reconciliem-se com Deus. Por quê? Porque é tão importante que o pecador ou o cristão desviado, quando falo de cristão desviado, todo aquele que está dando ouvidos a todos esses falsos profetas, a todos esses falsos pastores, que dizem, não importa, você pode suicidar ainda, você cristão vai para o céu. Não importa o que você faça, não importa se você está gastando seu tempo, dinheiro e esforço em coisas mundanas, não importa. Não importa se você está de acordo com o legendário, não importa. Você vai para a Lagoinha, você vai para todas essas abominações de doutrina de demônio, não importa. Não importa se você escuta esses reformados que promovem o pecado, o mundanismo. Não importa. Não. Paulo está dizendo, no zelo do Senhor, que Ele não suporta os falsos cristos, os falsos evangelhos e os falsos espíritos. 2 Coríntios 11 diz isso claramente, pode ler. Ele repreende a igreja de Corinto por aceitar, suportar. E que ele estava zelando essa igreja com zelo de Deus, zelo divino, para poder apresentar essa igreja como uma esposa pura diante de Cristo. A igreja dos Coríntios. E eles suportavam falso evangelho, falso Cristo, falso Espírito, como a maioria de crentes, entre aspas, hoje em dia. Pode entrar em um lugar onde e não somente entrar, porque nós vamos e obviamente nunca mais vamos, onde se estão pregando doutrinas de demônios, onde é outro Cristo, é outro evangelho, é outro Espírito, e bem suporta. Não, Deus nos manda abominar. Aquele que teme o Senhor abomina, odeia o mal. Salmos 97, 10 diz: aquele que ama o Senhor abomina o mal. Provérbios 8:13, aquele que teme, o temor do Senhor é odiar o mal. Então aquele que teme a Deus está bem, está caminho para o céu, está abominando o mal. Aquele que ama o Senhor está bem, está abominando o mal. No entanto, está orando, rogando para ser um bom embaixador de Cristo, para clamar a todo mundo: reconciliem-se com Deus. E essa reconciliação tem que ser baseada. Deus te ama, Ele te aceita como você é. Olha aqui, você é um maravilhoso, um príncipe, uma princesa. Não, Deus te criou, você está em pecado, você apartou de Deus. Você conhece o terror de Deus? Como que é terror? Você pergunta, não? Amados, perguntemos: quantos, ou mesmo que estão assistindo, vão assistir depois, porventura, acreditamos que não somos muitos, mas aquele que porventura escuta esta palavra, mas que é o temor de Deus? Pois é tão desconhecido hoje em dia, que as pessoas não querem acreditar que Deus é digno de ser temido, porque vai ter um dia onde todos vamos ser julgados.
Paulo, nós, e conhecendo esse terror, primeiro nos persuadindo desse temor pelas Escrituras, devemos persuadir aos outros, familiares, filhos, tios, avós, vizinhos, conhecendo o terror do Senhor. Então, amados, de novo, para voltar a Provérbios 2 e já acabar, tem muita doutrina sobre isto, mas não quero ser repetitivo nem dar muito, mas tem muito. Como disse, tem muitas passagens na lei, nos profetas dos Salmos acerca do temor de Deus. Em Malaquias diz que aqueles que conhecem a seu Deus temem a Deus. Provérbios 2, vou terminar como comecei. Provérbios 2:1, meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria, apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e procurares como a tesouros escondidos. Vocês sabem, a Bíblia é um tesouro, como o Senhor fala em Mateus 13, que o homem docto, aquele que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas, aquele que está sempre buscando o Senhor os tesouros. Deus dá o tesouro, amados. Deus dá esse tesouro. Em Provérbios 8, versículo 21, Deus disse: para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. É o mesmo que diz em Mateus 13:52, acerca dos tesouros da palavra de Deus. E Provérbios 8:17, eu amo aqueles que me amam, e os que se me buscarem me acharão. Então, aqueles que amam, que buscam como tesouros escondidos. 5, então, somente então, escutem bem, somente então entenderás o temor do Senhor e hallarás o conhecimento de Deus. Então, para recapitular, Deus te salva. Ele põe seu amor em teu coração, Ele põe seu temor em teu coração, e você tem que manter isso como? Buscando Ele, clamando pelo entendimento, pela sabedoria. E não só para mim, glória a Deus, já tenho temor, não. É para aos outros advertir e persuadir, conhecendo esse terror do Senhor. Que o Senhor vai julgar a todos nós pelas coisas que nós fizemos ou deixemos de fazer. Esse é um terror para mim. Mas esse terror, recapitulando, vai me aproximar a Deus cada vez mais. Porque eu não quero me afastar de Deus. Eu não quero que Ele se afaste de mim. Eu não quero perder tanta maravilhosa graça, perdão, fé, mais preciosa que o ouro que Deus me deu. E esse terror vai me aproximar de Deus. Amém, amados? Poderia dizer muitas coisas, mas vejam bem como caminha. Se hoje mesmo você está falando, mas não, escutem, esquadrinhem, de novo, vayam às passagens que foram citadas aqui por Deus. Esta mensagem Deus está dando para todos nós, para temer, para honrar, para glorificar Ele, e não para brincar com a sua palavra. Lembrem, aquele que escuta, Provérbios 1:24, diz o Senhor: porque chamei e vos recusastes, estendi a minha mão e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho e não quiseste minha repreensão. Eu também rirei da vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós, e eles me chamarão, mas eu não responderei, disse Deus. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento. No capítulo 2 está falando para buscar o conhecimento, está falando aqui os que odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Escolham, amados, o temor do Senhor. Escolhamos o temor do Senhor para não perecer, amados. Eles não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão.
Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão de seus próprios artifícios, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Amém, amados? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que esse temor esteja nos corações e não que o Senhor reprove, rejeite para sempre todo aquele que não tem temor e não quiser caminhar os caminhos. Amém?